Olha, vamos imaginar uma cena que acontece muito mais do que se pensa. Um cliente está preso, sob custódia da polícia, mas dentro de um hospital. O advogado ou a advogada chega para conversar com essa pessoa e a escolta simplesmente barra a entrada. E aí, quem tem razão? Essa situação que parece simples, na verdade, expõe uma tensão enorme no nosso sistema de justiça. Vamos mergulhar no que a lei realmente diz sobre isso. E é aqui que o conflito se instala. De um lado, o direito sagrado do advogado de se comunicar com o cliente. Do outro, o dever do Estado, representado pela escolta policial, de garantir a segurança e a custódia. Essa disputa transforma um corredor de hospital, um lugar de cuidado, em um verdadeiro campo de batalha jurídico. Pois é, um hospital não foi feito para ser uma extensão de uma penitenciária. É um ambiente onde o direito à saúde do paciente, o direito de defesa do acusado e o dever de segurança do Estado se chocam o tempo todo. E é nesse choque que surgem as situações mais tensas e complicadas. Para a gente entender como o cenário está hoje, a gente precisa dar um passo atrás. Por muito, muito tempo, o acesso de um advogado a um cliente preso era tratado quase como um favor. Não era visto como um direito, mas sim como uma espécie de concessão, algo que dependia do bom humor da autoridade de plantão. A virada de chave foi assim, gigantesca. O que antes era olha, talvez vou ver se libero, hoje é sim, é seu direito e meu dever garantir. O acesso deixou de ser uma gentileza, uma permissão, para se tornar uma obrigação clara e direta do Estado. E essa transformação toda tem data e nome para acontecer. Uma lei de 2019 que simplesmente virou o jogo. Ela trouxe muito mais clareza e, principalmente, muito mais segurança jurídica para o exercício da advocacia nesses casos. A gente vê uma linha do tempo bem clara. Tudo começou a ser desenhado lá em 94 com o Estatuto da Advocacia. Mas o grande pulo do gato, o que realmente mudou tudo, foi a Lei de Abuso de Autoridade de 2019. A partir dali, impedir o acesso sem motivo justo virou crime. E para não deixar dúvida, em 2022 novas leis vieram para reforçar ainda mais essa garantia. Ok, beleza, entendemos a história. Mas e agora, na prática, no dia a dia? Quais são as regras que todo mundo envolvido, advogados, policiais, a equipe do hospital, precisa seguir à risca? E a regra, olha só, é de uma simplicidade que até espanta. O único documento que o advogado precisa apresentar é a carteira da OAB. Ponto. Pode ser a física, aquela vermelhinha, ou a digital, no aplicativo oficial. As duas têm a mesmíssima validade em todo o território nacional. Não precisa de mais nada. E esse ponto aqui é crucial. É completamente ilegal exigir procuração, alvará de juiz, autorização do diretor do presídio, qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes o advogado está indo lá justamente para ser contratado, para que o cliente assine a procuração. Exigir o documento antes do primeiro contato é um beco sem saída que a própria lei proíbe. O sigilo da conversa é absoluto. A lei fala em comunicação reservada. O que isso quer dizer? Que a escolta policial pode e deve manter uma vigilância visual para impedir uma fuga ou a troca de objetos proibidos. Mas essa vigilância tem que ser a uma distância que impossibilite ouvir a conversa. Ficar de orelha em pé tentando escutar o diálogo é ilegal. O papel da escolta tem limites muito bem desenhados. A missão é garantir a custódia. Isso inclui, sim, fazer revistas pessoais, mas sempre de forma respeitosa. O que a escolta não pode é inventar barreiras. Aquela desculpa clássica de "estou cumprindo ordens" não cola se a ordem for claramente ilegal. E, um ponto fundamental, a palavra final sobre a condição de saúde do paciente preso é sempre da equipe médica, não da polícia. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança, nada melhor do que colocar o antes e o depois lado a lado. A diferença é gritante. Vamos analisar ponto por ponto. Documentação. Antes, era uma burocracia, uma verdadeira novela. Agora, só a carteira da OAB. A natureza do acesso. Deixou de ser um favor para virar um dever do Estado. A punição para quem impede evoluiu de uma bronca administrativa para um crime com pena de prisão. E a vigilância? Aquela escuta disfarçada foi proibida. Agora, o sigilo é total. A vigilância é só visual. E agora a gente chega na parte talvez mais pesada da história. A consequência para o agente público que, sem uma justificativa plausível, impede o acesso do advogado ao cliente. A coisa deixou de ser uma questão administrativa faz tempo.
A lei aqui não deixa margem para dúvida, é preto no branco. O artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade define a conduta. Impedir essa entrevista sem um motivo justo e comprovado, como uma emergência médica real, por exemplo, é crime. Simples assim. E a primeira consequência penal é bem séria: detenção. O agente que comete esse crime está sujeito a uma pena que pode ir de 6 meses a 2 anos de cadeia. E não para por aí. Além do tempo de detenção, a lei prevê também a aplicação de uma multa, que vai pesar no bolso do agente. E aqui vem o golpe que pode ser fatal para a carreira do agente público. Em caso de reincidência nesse tipo de crime, a lei abre a porta para a consequência mais drástica de todas, a perda do cargo. O risco profissional é enorme e imediato. Certo, mas e na hora H? Se o acesso for negado de forma ilegal, o que fazer? Existe um passo a passo, um protocolo recomendado para garantir que o direito seja cumprido? Basicamente, são 3 passos. Primeiro de tudo, o diálogo. De forma calma, mas firme, citar o Estatuto da Advocacia e a Lei de Abuso de Autoridade. Se a conversa não resolver, passo 2, pedir e anotar o nome e o registro funcional dos agentes que estão criando o obstáculo. E como passo 3, acionar imediatamente a Comissão de Prerrogativas da OAB, que geralmente tem um plantão para atuar exatamente nesses casos. No fim das contas, o que essa discussão toda nos diz sobre o nosso sistema de justiça? Essa questão vai muito além de um simples procedimento, ela toca no coração do que significa um Estado de Direito. Essa frase aqui, olha, resume tudo de forma brilhante. A segurança pública é, claro, fundamental, mas ela não pode, em hipótese alguma, ser usada como um pretexto, um cheque em branco, para passar por cima de garantias constitucionais, como o direito à ampla defesa. Respeitar essas regras é uma via de mão dupla. Para a advocacia, exige conhecimento e firmeza na defesa das prerrogativas. Para os agentes de segurança, exige profissionalismo e a clareza de que o seu papel é custodiar e não impedir a defesa. É nesse equilíbrio que a gente fortalece a nossa democracia. Entender a fundo esses direitos e deveres é o que fortalece o nosso Estado de Direito. Para a gente continuar aprofundando em temas complexos como este, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!